Nós já estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevista, em clima de festa junina. E eu vou pedir para a Marilei repetir, por favor, a pergunta para o Alex Gontijo, que é o nosso convidado hoje. Pois é, Alex, a gente estava falando então sobre a empolgação, comprometimento da diretoria destes grupos de quadrilha, né? Grupos que trabalham o ano inteiro para se chegar a um resultado bonito, ter que participar das competições também. E a questão é financeira. Isso é financiado? Como que vocês conseguem as verbas para produção de vestidos, de manutenção de ensaios? Como que funciona isso? Então, você foi muito feliz, deu o exemplo do nosso colega de Jandaia, né? O Célio Freitas, que infelizmente o grupo do qual ele é remanescente, né? Que ele surgiu no Retalhos do Brasil, hoje não existe mais, justamente por uma questão financeira. Se nós pegarmos Jandaia, por exemplo, é um dos interiores de Goiás que tem uma das maiores festas juninas do estado de Goiás, relacionada a Itumbiara, Jandaia e Rio Verde. São as 3 maiores festas. E hoje o Arraial do Cerrado aqui em Goiânia também. A paixão que move realmente é uma questão de paixão mesmo. Acho que o nome já diz tudo, porque financeiramente, aqui em Goiás, de forma particular, eu digo que nós estamos e temos o maior incentivo do Brasil em Goiás. Por quê? Nós temos 2 leis que funcionam, uma estadual e uma municipal, e nós temos 2 fundos que funcionam, o Fundo Estadual de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Então, nós temos 4 mecanismos de financiamento aqui. E os grupos que não buscam incentivo, que não priorizam os seus trabalhos no sentido de buscar junto à prefeitura ou junto ao Estado essa forma de financiamento, é porque de fato não tem o interesse, né? Ou não tem o conhecimento da lei, que eu acho que não é o caso, mas a forma que nos financia aqui, que garante essa efervescência dos grupos e a efetivação dos trabalhos juninos são através das leis de incentivo, de forma particular e especial a lei municipal. A estadual é bem menos os grupos que buscam esse incentivo através do Estado, até por ser uma amplitude maior, uma dificuldade maior, um projeto mais complexo. O municipal já é bem mais simplificado e é o que nos mantém. Pois não. Só dando continuidade, então, a essa questão financeira, e com a tendência de cada dia, os figurinos, todos os aparatos que envolvem uma apresentação, nessa época do ano, movimenta-se muito economicamente essa rede de lojas, de tecido, de tudo, assim, para uma apresentação nessa época. Você tem alguns números, assim, para nos passar, para demonstrar para o pessoal em que nível está financeiramente esses gastos? Sim, e isso é muito importante porque se você observar no PIB goiano, as quadrilhas juninas goianas movimentam em torno de R$ 1.200.000. Aí você vira para mim e fala, mas R$ 1.200.000 comparado ao PIB goiano, não é nada, de fato não é nada, é um percentual muito pequeno. Mas se você olhar isso de forma direta no comércio local, em meio à crise instalada que vivemos, e ainda assim muitas pessoas ainda nos criticam, falar, mas em meio a essa crise, a tudo isso vocês vão fazer festa? A crise, quem instaurou não fomos nós, né? Então, nós vamos continuar fazendo festa e nós vamos continuar movimentando a economia goiana. É R$ 1.200.000, parece pouco, mas empregados em tecido, em fábrica de chapéus, de botinas, de costureiras, de cenógrafos, de serviços terceirizados que gera diretamente uma cadeia de produção. E isso é muito importante, porque aí você está diretamente ligado à questão da economia criativa. E hoje a economia criativa goiana, no meio junino, ela é muito grande. Por quê? Porque às vezes eu tenho dentro do meu grupo uma pessoa que confecciona cenário. Então, se eu tenho essa pessoa no grupo, é uma forma até de fomentar o meu próprio integrante ou o meu parceiro. Se eu não tenho no meu grupo, mas eu tenho no grupo do vizinho, eu contrato de você a mão de obra do chapéu. E hoje nós fazemos esse trabalho de grupo para grupo. Por exemplo, nós temos grupo que produz cenário. Nós temos pessoas cenógrafas. Talvez eu não tenha um cenógrafo, mas no seu grupo tem. Então eu contrato o seu, ele faz o meu e o seu. E assim, essa troca
de informação e também de uma forma de sustentabilidade entre nós mesmos, além do que a gente movimenta no mercado goiano. Alex, eu fiquei curiosa para saber como é que um grupo se forma. Qual que é a semente original que faz brotar essa árvore magnífica, cheia de galhos e ramificações, que é um grupo de quadrilha estilizado? Hoje em Goiânia, nosso grupo mais velho, se não me engano, é o Grupo Viva, que ele tem 36 anos e é da região de Campinas, né? A antiga Campininha das Flores. Ele se forma, a maioria desses nossos grupos se formaram a partir de grupos de jovens ligados a grupos de jovens da Igreja Católica, a maioria. E que se desprenderam, né? Porque o trabalho evoluiu, as coisas evoluíram, continuam ligados à igreja, mas o trabalho do grupo, ele se desprende da religião, né? E alguns de escolas, de formação de bairros mesmo. O Grupo Viva, esse que eu falei para você, o grupo mais velho que nós temos, ele surgiu de amigos, entre amigos ali na ociosidade, que não tinham muito, na década de 70, muita atividade na região de Campinas, brincaram com a quadrilha e persiste até hoje. O Grupo Chapéu do Vovô, que é um trabalho peculiar também, ele é formado pelo avô, que aí passou para o filho, que hoje passou para o neto, que é o Valdeir Antônio Aguiar, que persiste, por isso o nome do Grupo Chapéu do Vovô. Então, assim, também, e até hoje é mantido no grupo deles a família. A maioria dos integrantes são membros da família Aguiar. Agora, pode falar? Claro, pode falar. Você foi presidente da Federação Goiana, né, das quadrilhas juninas, durante 3 anos. Que avaliação que se faz em todo o estado? Você citou algumas cidades do interior, como Rio Verde, Jandaia, mas quantos grupos de quadrilha existem em Goiânia, em todo o estado, quantas pessoas envolvidas? Sim, nós temos uma dificuldade hoje, na verdade na federação não foram 3 anos, foram 3 mandatos, 2 de 2 anos e 1 de 4 anos. Então assim, quando nós criamos a entidade, foi no intuito de aglomerar e de manter viva essa questão da quadrilha junina em Goiás. Nós não temos uma dimensão de alcance de todo o estado, porque o nosso estado é muito grande e a federação ela não tem renda, digamos assim. E o que ela arrecada da taxa de filiação dos grupos é muito pouco. Então, às vezes, tem interior que nós não conseguimos alcançar. Tem interior que nós não chegamos até lá ainda. E a gente sabe que tem quadrilha. Goianira mesmo, que está aqui ao nosso lado, vizinho nosso, tem um grupo fantástico de quadrilha lá, um grupo excelente e grande, do qual nós conseguimos visitar somente uma vez esse grupo. Então, tem muito por se fazer ainda, principalmente no interior do estado. Nós estimamos hoje que em Goiás, federados, não federados, grupos no interior, nós temos registro de quase 60 quadrilhas. Mas na federação conosco nós temos 20 grupos hoje filiados. Então, assim, de 100%, colocando aí, nós temos o quê? 40%, 60% desses grupos nós ainda precisamos buscar no interior, buscar nas cidades mais longínquas, né, da capital e trazer para movimentar o nosso estado na cultura junina. Alex, você disse mais cedo que existem esses 2 fundos aí de financiamento, né, tanto do estado quanto do município, que têm ajudado bastante na solidificação desse trabalho. O que faltaria fazer para que esses grupos, como você mesmo mencionou, que não estão presentes, não estão reunidos em torno da federação, pudesse também se fortalecer e também produzir frutos, mais ramificações em torno deles próprios, no interior como um todo do estado? O que falta de incentivo ainda? Bom, eu acho que é uma questão de comunicação, né? A comunicação, de fato, ela é tudo. E aí, se nós alcançamos esses grupos através, a princípio, desse primeiro contato de comunicação com o interior e nenhum segundo momento de formação, talvez o grupo sabe que existe a lei, sabe que existe o incentivo a nível estadual, mas ele não tem um conhecimento de como fazer um projeto, como elaborar, qual a documentação exigida, como escrever um projeto. Porque uma coisa assim, eu pego aqui esse material e escrevo,
mas tem toda uma linguagem cultural que precisa ser desenvolvida e que precisa ser alcançada para que obtenha um resultado satisfatório na aprovação desse projeto. Então, eu acho que o papel da federação, o nosso papel enquanto agente público e cultural, seria, de fato, alcançar esses grupos, como eu disse no primeiro momento. Quase uma assessoria, então. Através da comunicação e, posteriormente, prestar uma assessoria de elaboração de projetos, que eu acho que seria um dos caminhos mais viáveis e possíveis nesse momento de se fazer. Você estava dizendo que aqui em Goiânia foi elaborado, inclusive, já estamos no 9º, né, circuitos de quadrilha. Como que funciona isso, essa competição? Como que foi feito e funciona? A competição, esse ano, nós tivemos o 10º circuito, né? Ela se dá através da federação, que é quem é a majoritária, digamos assim, né, do circuito, e do circuito só participam os grupos federados, né? É óbvio. Então, assim, é feito o sorteio, né, da escala de dança desses grupos. A seleção não existe, como eu disse, porque os próprios federados é quem são os participantes, mas nós, a título de fortalecer a federação, por exemplo, nós temos grupos que não são filiados, como eu dei o exemplo de Goianira, que é um excelente grupo, porém ele não está afiliado a nós. Mas o que nós fazemos? Não fizemos ainda com Goianira, mas já fizemos com outros. A gente convida esses grupos para participar do circuito a título de fazer a abertura de uma noite, por exemplo, até para oportunizar. O interior ele é muito carente, mais carente do que a capital, né? No sentido de espaços para dançar, de festas juninas. Às vezes tem a festa da cidade, mas é só um final de semana. Enquanto na capital, em uma noite, por exemplo, nós temos aí mais de 60 festas por noite. Então, e a gente tem uma dimensão de atendimento, que eu falo e discuto muito isso. Por exemplo, hoje nós somos 25 grupos aqui na capital, em todo o estado de Goiás, filiados. Se cada grupo fizer 2 apresentações por noite, nós atendemos em uma noite 50 comunidades diferentes. Nessas comunidades, ou nesses eventos, quantas pessoas estão ali naquele evento? Então, quantas pessoas o movimento junino beneficiou diretamente em uma única noite de apresentação, fazendo 2 apresentações por noite. E nós fazemos mais que isso. Tem grupo que faz 4, 5 apresentações na noite, até desgastante, e a gente não recomenda que faça-se tanto, né? Tá bem. Mas, às vezes, pelo momento, sim. Tem que ter muito preparo físico. E no próximo bloco a gente continua, infelizmente é o último bloco, mas a gente continua a discussão. Fique com a gente.